Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da Igreja do Senhor nessa terra. E se nós pararmos para observar, todos os anos, esse carnaval ele traz algo diferente que afronta o povo de Deus. E nós não devemos ficar surpresos com essas coisas, pois na palavra do Senhor fala sobre esse tempo sombrio pelo qual todos nós íamos passar. Jesus, ele nos ensinou nos evangelhos que nós devemos carregar a nossa cruz e segui-lo, cuidar para não sermos enganados, pregar o evangelho e ir a todas as nações levando essas boas novas. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Débora e eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês hoje e sempre, amém? Irmãos, voltando aqui para o que eu quero contar para vocês hoje e trazer também uma palavra para que nós possamos refletir sobre o que nós temos feito. Nós estamos, irmãos, realmente vivendo os últimos dias. A palavra do Senhor vem alertando isso há muito tempo. Irmãos, outro dia eu vi um vídeo de uma igreja que tinha um bloco de carnaval desfilando nesse carnaval, nesse ano. E eu fiquei assim um pouco surpresa, porque, irmãos, o nosso ID é pregar o evangelho. Nós não podemos, irmãos, nos misturar com o mundo e nem nas suas práticas pagãs. Nós temos que pregar o evangelho. Amém? Talvez, irmãos, a intenção desses irmãos, desse pessoal ali no meio desse carnaval, seja até boa. Mas quem nunca ouviu aquele ditado? De boas intenções o inferno está cheio. Irmãos, nós não podemos ter só uma boa intenção, nós temos que ser separados, nós temos que ser diferentes, nós temos que praticar o evangelho do Senhor e não as coisas do mundo. Nós não podemos falar, mas eu estava tentando fazer de um jeito com que as pessoas entendessem. Irmãos, Jesus mesmo disse para um jovem que quis segui-lo e falou, bom mestre. E Jesus fala assim para ele lá em Lucas, no capítulo 18, assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Imagina, irmão, se o próprio Jesus disse isso, quem somos nós para nos considerarmos bons? Jesus mesmo disse, bom é o Senhor, bom é Deus. Irmãos, nós devemos pregar o evangelho, e esse evangelho, ele exige sacrifício. E o sacrifício inclui sacrificar a nossa própria carne, rejeitar tudo aquilo que o nosso corpo, as nossas vontades, aquilo que eu quero, sabe? E fazer a vontade de Deus, irmãos. Jesus disse que nós seríamos humilhados, rejeitados e até mortos por causa do nome dele. E o que nós estamos fazendo, irmãos? A pergunta que eu quero fazer para você hoje, o que você tem feito? Você tem pregado o evangelho do Senhor? Quando nós estudamos ali o livro de Atos, irmãos, e vemos a descida do Espírito Santo e o quanto aquele povo ali obedeceu, porque eles obedeceram a Jesus Cristo. Jesus falou, não saiam de Jerusalém até que eu envie, o Espírito Santo para vocês. E eles ficaram ali esperando aquela descida do Espírito Santo, e depois todos eles ficaram ali cheios e saíram pregando o evangelho. Irmãos, e logo em seguida eles sofreram perseguições, muitos foram mortos, eles foram jogados, irmãos, dentro de arena para serem mortos por leões. É esse evangelho de Jesus. Nós temos que estar disposto a tudo pela palavra do Senhor. Nós temos que viver a palavra de Deus e não nos misturarmos com o mundo. Servir Jesus, irmãos, não é fácil. Nós devemos ter cuidado e zelo por essa palavra, porque nós vamos prestar conta por ela na eternidade. Paulo nos instrui em Romanos 12, no versículo 1, a oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não podemos, irmãos, ser enganados por falsas doutrinas. Eu tenho estudado uma lição que fala muito sobre o neopentecostalismo. Jesus, irmãos, ele não veio aqui para afagar o ego de ninguém. Jesus, ele veio aqui pregar a palavra de Deus. Ele veio trazer aqui, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus chegava ali naquele lugar e ele começava a pregar aquele evangelho, Jesus, ele quase foi apedrejado no templo quando ele começou a falar das coisas de Deus e da casa do Pai. Irmãos, nós temos que pregar a palavra do Senhor. Não estou dizendo que não é para você ir lá no carnaval e não pregar. Você pode ir lá, mas você pregue, não se mistura, não se veste, não faça parte. Não mude quem você é, irmãos, para se parecer com o mundo. Não vamos normalizar, irmãos, as coisas de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada.
Quando Jesus nos ensina lá em Mateus 16, 24 e 25 sobre como segui-lo, e ele diz no versículo seguinte assim: porque aquele que quer salvar a sua própria vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vamos refletir, irmãos, sobre essa palavra. Não precisamos adaptar a palavra de Deus para que as pessoas a recebam. Nós devemos pregar o evangelho puro, genuíno, o que Jesus nos ensinou. Essa é a palavra que salva, que liberta. Jesus não veio, irmãos, alisar o ego de ninguém, tenha isso em mente. Jesus, ele não veio falar, não, você é um coitadinho, Não, Jesus, ele quer te salvar. Irmãos, outro dia eu ouvi uma pregação na minha congregação e o pastor falando, irmãos, vocês têm noção de que pouquíssimas pessoas serão salvas? Irmãos, aquilo me fez refletir muito. Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? E se pouquíssimas serão salvas, irmãos? São poucas pessoas, pouquíssimas. Porque, irmãos, as pessoas, elas estão adorando mais as coisas do mundo. Elas estão rejeitando as coisas de Deus. Tem pessoas que, elas entram aqui, eu vejo muito isso no Instagram, quando a gente vê ali, né, as pessoas postando coisas sobre o fim dos tempos, os sinais, aí sempre eu vejo nos comentários, um ou outro vem assim, coloca, tá faltando só um crente vir aqui e falar que isso é um sinal do fim dos tempos, que é Apocalipse. Irmãos, Jesus falou dessas pessoas na palavra dele há 2000 anos atrás. A Bíblia vem falando desses incrédulos há muito tempo. A Bíblia nos alerta sobre essas pessoas. Vai ter muito mais, irmãos. Muito mais pessoas não vão crer e, infelizmente, irmãos, não vão ficar. Essa que é a verdade. Então nós temos que continuar fazendo a diferença. Jesus, ele veio, ele morreu na cruz por todos nós, ele levou o pecado de todos nós, ele quer que todos nós sejamos salvos, mas infelizmente o mundo rejeita. Mas nós não podemos nos misturar, tenha isso em mente. Não muda a palavra de Deus só para agradar. Seja quem você é, na sua casa, no trabalho, na escola, por onde você for, não mude quem você é. Você é um cristão, você é cheio do Espírito Santo, você precisa pregar a palavra de Deus. Não muda nenhuma vírgula para agradar o seu colega. Fala a palavra de Deus pura, que é ela que vai salvar, é ela que vai libertar. Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eu espero, irmãos, que essa palavra tenha falado com vocês hoje, que você possa refletir sobre ela e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa te transformar, moldar a tua vida, em nome de Jesus. E eu desejo de verdade, irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja com você hoje e sempre. E até o próximo vídeo, amém?